Nessa aula nós vamos falar sobre os objetivos que nós buscamos alcançar dentro da psicoterapia de casal. Mas aqui vale ressaltar que, apesar de os nossos objetivos serem sempre, ou melhor dizendo, estarem relacionados a uma manutenção do casal, não significa que manter um relacionamento a qualquer custo seja a melhor opção e que seja, vamos dizer assim, o objetivo final do processo de análise. A psicoterapia de casal tem por finalidade ajudar para que ambos escolham o que é melhor para si, manter ou romper o relacionamento. Então, psicoterapia de casal, novamente lembrando, não é um objetivo principal manter o relacionamento a qualquer custo. Mas aqui na aula de hoje nós vamos falar sobre os objetivos que nós buscamos de uma forma mais detalhada. Eu listei aqui para a gente ter uma dinâmica melhor da nossa aula e vou aqui agora ler para vocês ponto a ponto, ou melhor dizendo, comentar, ponto a ponto sobre isso. A primeira questão é que durante a relação com os anos, muita coisa vai acontecendo, então vão acontecendo os distanciamentos do casal. Então muita coisa aqui que nós vamos ver está relacionado a esse distanciamento. Por exemplo, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar. Nós vamos então trabalhar a melhora na comunicação do casal. Essa questão de comunicação é algo muito importante, porque um casal que não se comunica bem, ele é um casal que dificilmente vai conseguir levar a relação adiante. Isso porque a falta de compreensão, a falta do diálogo, ela faz com que ambos tirem conclusões baseado na sua essência, e isso faz com que ocorram os atritos. Porque se um pensa o outro a partir daquilo que ele acredita, daquilo que ele imagina, e o outro também faz a mesma coisa, vai haver atrito, porque as experiências, a subjetividade, elas, como o nome já mesmo propõe, são questões de cada pessoa. A singularidade de cada um não vai conseguir se unificar de forma perfeita com o outro. Então, é necessário trabalhar a comunicação dentro da psicoterapia de casal. E nós podemos fazer isso através de dinâmicas, de mostrar um ponto ou outro para um ou para o outro. Por exemplo, na psicoterapia de casal, já apareceu aqui uma situação bastante específica. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. O homem, ele era mais objetivo. Para ele, se ele gosta de algo, ele simplesmente gosta e pronto. Para a mulher, não basta apenas ele dizer que gosta. Para ela, ele precisava mostrar isso de uma outra forma, com mais intensidade. Mas aquele era o jeito dele, de mostrar que ele gostava daquilo. Então havia esse atrito entre os dois. Ela estava insatisfeita e ele estava insatisfeito porque ele não conseguia ser da forma em que ela esperava, nas expectativas dela. Então o trabalho ele foi sendo realizado no sentido de mostrar para ela que ele tinha o seu próprio jeito de gostar das coisas, de mostrar que gostava das coisas, e mostrar para ele que para ela não era o suficiente aquilo, que ela não conseguia sentir que ele estava gostando, e que isso não era culpa dos dois, era uma falta de alinhamento na comunicação. Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo dinâmicas com ele, para que ele fosse também melhorando isso, conseguindo mostrar isso de uma forma mais, vamos dizer assim, mais efetiva para ela, o gosto dele de estar com ela, de fazer as coisas com ela, e também fazendo ela compreender que essa é uma demanda dela e não dele. Então ela precisaria ter paciência também, entender que o lado dele é uma expectativa, ela criou nele uma expectativa que ele não consegue corresponder pela estrutura psíquica que ele tem. Então foi sendo feito essa dinâmica em alinhar os dois, fazer com que os dois entendam que um não fazia aquilo talvez por maldade ou apenas para brigar, para ter um conflito. Era um distanciamento no diálogo.
Uma próxima questão aqui importante que tem a ver com isso que eu acabei de falar é o alinhamento das expectativas. Por exemplo, nós precisamos deixar claro, né, para o casal e ir construindo isso através de intervenção durante o processo, que as expectativas elas não vão ser 100% alcançadas dentro do relacionamento, porque as pessoas são diferentes, nós tivemos criações diferentes, nós temos estruturas psíquicas diferentes, desejos diferentes. Então essa diferença vai fazer com que as expectativas não sejam 100% alcançadas. Então nós precisamos ir criando no casal esse alinhamento, ou seja, o que ela espera dele e o que ele espera dela, e o que é possível que o outro atenda a essas expectativas, porque tem coisas que não serão possíveis. Então, ao longo do processo, nós vamos deixando os dois conscientes disso, que essas demandas, essas necessidades que eles têm de que o outro responda dessa posição são coisas deles e não do outro. Então é necessário ter essa compreensão e ir fazendo isso ao longo do processo, para ir alinhando as expectativas. Por quê? Expectativas muito grandes acerca de um ou outro, quando elas não são satisfeitas, isso gera muita frustração. Frustração gera conflitos, gera problemas estruturais no relacionamento. Então esse é um ponto muito importante, realizar esse alinhamento de expectativas. O próximo ponto é sobre a qualidade sexual do casal, a vida sexual deles. A relação sexual é algo muito importante dentro da relação, né, de modo geral. Entretanto, algumas coisas ao longo do relacionamento vai fazendo com que essa relação vá esfriando. E isso é uma coisa normal. É normal porque se nós formos entrar nos conceitos psicanalíticos de uma forma mais profunda, nós vamos ver que a teoria sobre a fantasia, ela é que a fantasia ela vai sendo de pouco a pouco, de forma gradual, reduzida. Isso acontece, né, essa lei do desejo acontece porque esse vazio que nós temos, que o Lacan chamava de objeto A, ele não pode ser completamente preenchido. Isso porque quando ocorre essa falta, quando esse objeto A ele surge em nossa vida, nós ainda não sabemos falar e expressar. Então esse objeto ele fica sem nome. Então nós buscamos de forma meio que aleatória, de uma forma até compulsiva, preencher esse espaço vazio. Às vezes a gente compra um carro, uma casa, faz uma faculdade, muda de emprego, entra num relacionamento, faz novas amizades, tudo para preencher esse vazio. Só que essas coisas que nós vamos colocando nesse lugar, elas nunca serão suficientes. Elas vão ser momentaneamente suficientes, mas depois nós vamos perdendo aquela intensidade. Imagine quando você vai lá e compra um celular novo, você fica naquela expectativa de chegar. Quando chega, você fica com ele ali 24 horas por dia, né, com aquela euforia, mas depois isso vai reduzindo. Isso porque, na fórmula da fantasia, o sujeito castrado, representado pelo S barrado, junção, desjunção significa em relação ao objeto A, cria-se então a fantasia. Essa é a fórmula da fantasia, mas no junção e desjunção que fica entre o sujeito dividido e o objeto A, nós temos a junção que nos une a esse objeto A, e essa união é causada por um objeto que nós colocamos nesse lugar, e desjunção é quando esse objeto ele se torna insuficiente nessa posição de objeto A. Então ocorre o distanciamento. Isso acontece também na relação do casal em questões sexuais. Então, uma coisa interessante que pode ser trabalhado nesse sentido é entender as causas desse esfriamento, quando ele não é algo normal, e também nós podemos propor, né, que o casal aumente o diálogo em relação a isso, que os dois falem sobre as suas expectativas sexuais em relação um ao outro, porque com o passar do tempo, essa relação de irmãos, esse distanciamento pode começar a causar uma certa timidez, ou um certo receio de falar para o outro e o outro interpretar de uma forma diferente, ou o que mesmo o meu marido ou a minha esposa vai pensar sobre isso que eu estou falando, né?
Então isso é algo muito importante. É criar um diálogo sobre essas questões sexuais onde os dois possam se expressar de uma forma mais livre. E o ambiente da psicoterapia de casal, ele é muito favorável a isso. Quando você percebe na posição de analista que está tendo algum empecilho em relação a isso, você pode solicitar um atendimento individual entre ambos. Você atende primeiro um, depois o outro. E aquilo que às vezes não é dito na psicoterapia de casal, às vezes é dito na psicoterapia individual. E sem quebrar o sigilo, o analista ele vai criando um ambiente favorável para que ambos possam estar falando sobre as suas demandas. O próximo aqui é o tempo do casal. É necessário que dentro de um relacionamento o casal tenha um tempo para estar junto, para fazer uma coisa junto, que não tenha relação com obrigações, que o casal tenha um tempo de lazer para eles. E é importante também que isso não se torne algo, vamos dizer assim, que vire rotina, né? É interessante que isso seja algo que aconteça de uma forma mais natural possível. Então, estimular o casal a ter esse tempo, a esse contato um com o outro, isso favorece muito a todos esses outros pontos que foram mencionados, tanto na melhora da comunicação, alinhamento de expectativas, criação de fantasias, sobre as questões sexuais. Então, o tempo do casal é muito importante. Então, para que você ajude o casal a compreender melhor a dinâmica um do outro, estimule a esse tempo, estimule a essa busca um pelo outro. Uma outra coisa que nós vamos também buscar, né, como objetivo dentro da psicoterapia de casal é a capacidade de um se colocar no lugar do outro, sobre questões de empatia. Isso favorece muito o processo. Quando um estiver com uma demanda, assim, cobrando demais um do outro, por exemplo, nós podemos conversar com eles e falar para ele ou para ela, né, seja qual for que estiver nessa posição de cobrança, por exemplo. Imagine se você estivesse na posição dele. Qual seria a sua reação diante disso que você está fazendo com ele hoje? Como seria a sua reação? Isso vai colocando um no lugar do outro e vai gerando empatia, solidariedade, compreensão. E isso também favorece demais a relação. A capacidade, né, que é o próximo aqui, a capacidade de ouvir o outro. Isso é muito interessante, porque ao longo dos anos, dentro das relações, nós vamos criando uma espécie, assim, dependendo dos conflitos. Por exemplo, em um determinado casal, que eu realizei um atendimento, esse casal, eles já estavam tão assim saturados um do outro, de tanta briga, que tudo que o outro já falava, o outro já estava esperando de uma forma armado, né, para poder se defender ou para poder também atacar, não no sentido físico, mas no sentido verbal. Então os dois já não tinham mais a capacidade de se escutar. Um já não escutava mais o outro. E isso, eu fui tornando eles conscientes disso, de que eles faziam isso, de que os dois já não tinham mais condições de dialogar, porque um já estava sempre olhando o outro com uma espécie de desdenho, ou aquilo que ela falava era sempre uma coisa assim, na visão dele, né? Isso aí que você está falando é tudo mimimi, é tudo chororô, coisas desse sentido. E ela sempre falava que ela já estava cansada de falar, porque ele já não escutava, ele achava que tudo que ela falava não era importante, então ela se tornou relevante e o que ele falava também se tornou irrelevante. Então, nesse sentido, houve essa separação. Então, é necessário ir tornando eles conscientes disso e ir propondo dinâmicas para que um escute o outro. Por exemplo, quando um falar e você vê que o outro está ali meio já, sabe, fazendo cara feia, ou que ele vai intervir de forma negativa, você fala assim, por exemplo, olha, tá vendo a reclamação que ela está fazendo sobre você? Olha, se coloca na posição dela, ou ela, se coloque na posição dele. Imagine você nessa posição, como você se sentiria? Um outro que nunca te escuta, um outro que sempre acha que aquilo que você fala é bobagem. Como que você se relaciona com alguém dessa forma?
se coloca na posição do outro, para a gente ver. E isso aqui para ambos, não tomar partido é muito importante. E um próximo ponto aqui que pega bastante, principalmente quando o casal já está nesse estado de saturação, é a capacidade de expressar os seus sentimentos, os seus afetos um pelo outro. Isso porque quando, por exemplo, em um dos casais que eu atendi, quando um falava assim, eu estou insatisfeita com isso, o outro sempre falava, nossa, isso é besteira, isso é perda de tempo, você só reclama, tudo que eu faço está ruim. Então, quando chega nesse ponto, aqui nós já percebemos que tem uma incapacidade já do outro de compreender aquilo que o outro está, a reclamação do outro, a demanda do outro. E essa dificuldade de compreender vai fazendo com que o outro vai ficando cada vez mais fechado, vai ficando cada vez mais calado. Então é importante que nós comecemos a trabalhar essa questão, fazer com que ambos voltem a ter essa capacidade de expressar aquilo que se sente em relação um ao outro.